Olá pessoal, Mário Trentino novamente, quero falar agora sobre usuários, segurança e permissões. Antes da gente entrar dentro do nosso Microsoft PPM para ver essas coisas, eu quero passar alguns conceitos importantes aqui para você, que estarão lá na nossa área de configuração do Project. Que conceitos são esses? Em primeiro lugar, é importante a gente diferenciar o que é um usuário, e eu vou reforçar isso muito nas nossas próximas aulas, deste módulo aqui de usuário, segurança e permissões, versus o que é um recurso. Se você já está familiar com o Project Professional, recursos são aqueles que a gente cadastra lá na planilha de recursos, lembra? Então, na planilha de recursos do Project, você tinha opções de poder cadastrar recursos do tipo material, do tipo custo, do tipo trabalho. Então, esses são nossos 3 tipos de recursos que você podia cadastrar lá dentro do seu Project Professional e que no Microsoft PPM você vai cadastrar isso na área chamada dados, dados ou metadados, dados da empresa. Por quê? Porque eu não quero mais que cada projeto tenha os seus recursos, eu quero ter um pool de recursos único. Então, na área de dados da empresa, a gente tem um local chamado Central de Recursos, e na Central de Recursos é onde nós cadastramos os recursos. Recursos, portanto, a definição nossa de recursos são materiais, equipamentos e instalações que efetivamente são usados nas tarefas. Efetivamente usados nas tarefas. Quer dizer, eles podem ser atribuídos às tarefas para a sua execução, seja material, trabalho, custo, né? Então, eles são atribuídos, eles trabalham na tarefa. E o que é um usuário? Um usuário é alguém que possui uma licença. Então, possui uma licença, seja a sua licença Essentials, seja a sua licença Professional, seja a sua licença Premium. Um usuário, ele possui um login. Então, o Mário, por exemplo, nosso treinamento 2019.onmicrosoft.com. Esse é um usuário. Então, ele possui um login e senha. E ele faz acesso à ferramenta, acesso ao PWA. Acesso ao PWA, ao seu Microsoft PPM, ou seja, ele faz logon. E aí ele pode, com a sua licença, interagir com as informações que existem lá dentro, ok? Então isso é um usuário. Eu posso ter usuários que são recursos. Então digamos que eu tenho o Mário, ele é um usuário, então tem uma licença, Mário@treinamento 2019-10 e por aí vai, acessa, faz login. Mas ele também pode ser atribuído às tarefas. Ele é um gerente de projeto, ou ele é um membro de equipe, e ele pode ser atribuído às tarefas. Eu posso ter o usuário que não é recurso, por exemplo, o CEO da minha empresa, ele quer acessar para ver informações do projeto, mas eu não vou colocar ele trabalhando nos projetos. Eu posso ter um gerente de portfólio que também vai acessar, vai ver, vai fazer seleção, priorização, mas ele não vai querer ser utilizado como recurso. Posso ter um gerente funcional, enfim, posso ter vários usuários que fazem login, interagem com as informações do project, mas não estão disponíveis na central de recursos para ser atribuídos. E por outro lado, eu também posso ter recursos que não possuem login. Então, posso ter um recurso sala de reunião. Eu posso ter um recurso, por exemplo, vou precisar de notebook. E esses recursos não precisam de um usuário, não fazem login. E talvez até mesmo recurso do tipo trabalho. Eu posso ter um pedreiro ou 100 pedreiros, por exemplo, trabalhando no meu projeto e eles não vão fazer login na ferramenta, eles vão ser apenas recurso. Podem ser pessoas mesmo. Eu tenho um engenheiro, mas ele não vai fazer login na ferramenta. Ele simplesmente vai ser atribuído às tarefas, ok? Então, usuário, logon, licença, custa dinheiro de licenças aqui. Recurso, eu vou cadastrar a central de recursos, pode trabalhar efetivamente nas tarefas e não necessariamente precisa ter uma licença, ok? Então essa é uma distinção importante que nós vamos fazer aqui. A outra coisa que a gente precisa considerar é o cadastro de usuários. Então nós veremos o cadastro de usuários aqui no nosso Microsoft PPM. Vamos então fazer login lá no nosso portal.office.com. Então você vai fazer login no seu Office, você tem todos os seus aplicativos, o Project disponível para você, e aqui a nossa
a central de administração. Quando você clicar na central de administração, nós vamos aqui para administração. E uma das áreas de administração que você tem aqui no seu cantinho esquerdo, a administração tem a administração de usuários. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é criar os usuários aqui. Nós veremos isso na próxima aula. Nas próximas aulas nós vamos falar de categorias, grupos e da criação de usuários. Eu quero te dar uma visão geral aqui. Então, o usuário é alguém que possui um login, como eu falei para você. O ana@treinamento2019.microsoft.com e por aí vai, ok? Uma vez criados aqui, a gente lá no nosso Project Web App, na nosso PWA, mais uma vez, treinamento 2019.10.sharepoint.com/sites/PWA, você deve estar utilizando o seu próprio ambiente de avaliação que você criou. Rodando de configurações, configurações do PWA. O que nós temos lá na configurações do PWA? Nós temos aqui este grupo de segurança, que é o tópico do módulo atual. Nós vamos aqui aprender a gerenciar usuários, grupos, categorias, modelos de segurança, gerenciar representantes, todas as informações que nós temos aqui. Esse é o assunto das próximas aulas, ok? A gente vai ver como criar o usuário certinho aqui, vamos discutir os grupos, discutir as categorias e tudo mais, ok? Antes disso, eu quero fazer uma reflexão sobre o que são permissões, como é que funciona essa parte de segurança. Então, segurança envolve o seguinte. Segurança envolve os nossos grupos. Então, grupos. E o que são grupos? Grupos, eles possuem as permissões ou as funções descritas aqui para quem participar daquele grupo. Quer dizer, o que pode fazer uma pessoa daquele grupo. Já existem alguns grupos padronizados, alguns grupos padrões no Microsoft PPM, que nós veremos nas próximas aulas, mas imagina, por exemplo, o que faz um gerente de projeto. Ele cria tarefa, ele atribui recurso, então você vai criar um grupo aqui gerente de projeto, e esse grupo gerente de projeto vai ter listada todas as suas funções. Para o que isso é bom? Porque na hora que eu criar um usuário, eu criei um usuário, por exemplo, o João vai ser gerente de projeto igual ao Mário, eu não preciso abrir o usuário Mário e olhar todas as permissões dele para sair copiando uma por uma para o João. O Mário está no grupo gerente de projetos. Basta eu jogar o João no grupo gerente de projetos, que ele vai ter as mesmas permissões que o Mário. Então, nós vamos criar aqui como grupos membro de equipe, líder de equipe, portfólio, gerente de projeto, gerente funcional e assim por diante. Uma vez que entrarem novas pessoas na organização, eu simplesmente aloco essa pessoa ao grupo específico, onde ele já vai ter de uma maneira padronizada suas permissões e funções. Então, grupos nos diz o que pode fazer, o que essa pessoa pode fazer. Agora, ela pode fazer essas coisas com tudo da empresa? Não. É aqui que vem a outra face da moeda, que são as categorias. Categorias são os objetos ou conjuntos de objetos, que podem ser acessados por esta pessoa ou por este grupo. Então, conjunto de objetos, eu tenho aqui, por exemplo, a minha organização como um todo, eu tenho aqui os meus projetos, eu tenho aqui as minhas tarefas, enfim. Esses são conjuntos de informações ou conjuntos de objetos que você vai poder acessar ou não. Você pode ver a organização inteira? Sim ou não? Você pode ver os projetos? Sim ou não? Você pode ver as tarefas? Sim ou não? Quando eu combino essas duas coisas, que é o que você vai aprender nas próximas aulas, né? Então, eu combino o que eu posso fazer com o que eu posso ver ou o que posso acessar. Aí nós temos a nossa combinação, o que eu posso acessar. Aí nós temos a nossa combinação de segurança. Então, o que eu posso fazer com o que eu posso acessar, certo? Então, na hora que a gente tiver tudo isso definido, que é o assunto das próximas aulas, não se preocupe se é a primeira vez que você está vendo isso, mas eu tenho aqui grupo e eu vou cruzar os meus grupos com as categorias. Aí eu vou ter aqui o que eu posso fazer com aquilo que eu posso ver. Quando eu tiver as duas coisas juntas, eu tenho as minhas permissões como
um usuário, ok? Bom, é isso que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Não se preocupe que a gente vai passar passo a passo aqui. Vamos voltar lá e ver as nossas categorias que você tem aqui embaixo. Então, as categorias, grupos, vamos criar os usuários nas próximas aulas. Lembrando o passo a passo que você viu aqui e vai ser relembrado nas aulas. Nós primeiro criamos o nosso usuário, se você for pensar passo a passo aqui. Em primeiro lugar, o usuário no Office 365. E aí eu preciso atribuir licença de project para ele. Licença de project para ele. Essentials, Professional, Premium. Depois disso, eu vou lá no meu PWA, no meu Microsoft PPM, na parte de segurança, para poder criar os usuários lá. Criar usuários lá. E lá na hora que eu for criar os usuários, para o usuário eu vou poder dizer que grupo que ele pertence, a gente vai falar de grupos nas próximas aulas, e que categorias eles têm acesso, ou seja, quais coisas ele pode ver. Aí você tem isso aqui como atributos do seu usuário. E isso vai permitir a ele ter acesso correto às coisas. Eu não quero, por exemplo, que um gerente de projeto, né, fique com isso na sua cabeça, eu não quero que um gerente do projeto ele possa acessar o projeto de outro gerente e ele possa modificar um projeto de outro gerente, entendeu? Então, por isso que a gente quer grupos corretos, categorias corretas. A gente vai entender isso melhor à medida que a gente avançar nas aulas desse módulo. Um grande abraço e até a próxima.